Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre como a gente consegue construir hipóteses com o trabalho de psicopedagogia, seja ele institucional, escolar, clínico, hospitalar ou empresarial, tá? Mas antes, se inscreve no canal de YouTube, clica no sininho. Toda semana eu faço vídeos sobre psicanálise e educação, mais precisamente sobre psicopedagogia. Eu sou formado em pedagogia, tenho psicopedagogia, psicanálise e atualmente faço psicologia, tá? Eu já aproveito aqui para falar para vocês sobre o e-book, né? O e-book digital pela plataforma Hotmart. Aqui na descrição do vídeo tem o link de acesso. Você recebe por e-mail o livro PDF para ler com toda a comodidade, no conforto da sua casa. E é um livro super prático. Eu utilizo uma linguagem bem prática, bem fácil de compreensão. O nome do meu e-book é Psicopedagogia, Práticas de Autoria em Contextos da Clínica e Escola. Inclusive, eu trago os autores da Argentina, né? Alicia Fernandes, Jorge Visca, que são autores que são bambambãs, né? João Belclair, na área da psicopedagogia, tá certo? Pois bem, pessoal, como que a gente constrói, né? Como que a gente constrói hipóteses para o nosso trabalho psicopedagógico, independente do contexto em que a gente esteja. No segundo capítulo do meu e-book, eu trago a questão como construir hipóteses e quais instrumentos utilizar. E nesse segundo capítulo, eu trago um pouquinho para vocês, no meu livro, sobre os artigos, né? Os artigos do Código de Ética do profissional psicopedagogo, né? Esse Código de Ética que foi elaborado lá em 96 pela Associação Brasileira de Psicopedagogia. E lá no artigo número 2, logo no início, o artigo, o Código de Ética traz assim: a psicopedagogia é de natureza inter e transdisciplinar. Utiliza métodos, instrumentos e recursos próprios para a compreensão do processo de aprendizagem, cabíveis na intervenção. Quando eu morava lá em Pernambuco, eu ministrei aulas em algumas faculdades particulares, faculdades pequenas, com polos espalhados, né, em Pernambuco, e vinha muito a questão, né, o que é um psicopedagogo, né? Ele é um pouquinho de psicólogo e é um pouquinho de pedagogo? Não necessariamente, né? Até porque o surgimento da psicopedagogia, que foi no contexto pós-guerra, lá em 1946, ele veio com esta intenção, né? Ele trouxe um pouquinho da medicina, um pouquinho de pedagogia, psicanálise, um pouquinho de outras ciências para poder compreender a dimensão, para poder ajudar a dimensão daquele problema, que era aquelas milhares de famílias, crianças que tinham perdido seus pais nas guerras, os horrores da guerra e as terríveis consequências que a guerra deixou, né, para filhos, para pais, para crianças bem pequenas, inclusive com sintomas, né, de transtornos do estresse pós-traumático. Então, dentro desse contexto é que surge a área, né, por Jorge Malta, e lá na França, né, o primeiro consultório de psicopedagogia. Então, o que a gente percebe, né? A gente percebe que é necessário para os próprios profissionais, eles precisam se inteirar desse objeto, né? Desse objeto que é o trabalho de psicopedagogia. E esse trabalho, basicamente, pessoal, é ajudar os problemas
de aprendizagem que a criança enfrenta para poder alcançar o seu saber, né? Então, basicamente, o trabalho do psicopedagogo é esse: ajudar o aluno nos seus problemas de aprendizagem. Agora, em cada contexto, isso vai se dar de uma forma diferente, vamos dizer assim. No contexto institucional, por exemplo, né, numa escola ou num hospital, você vai trabalhar com a equipe pedagógica, com a dificuldade que os professores têm de ensinar, com os próprios alunos. Já no contexto clínico, né, o contexto clínico é o contexto mais propício para você, de fato, trabalhar individualmente o aluno no seu problema, né? Tem problema com matemática, tem problema com língua portuguesa, tem problema com história, geografia. Você vai pontualmente lá, naquela dificuldade do aluno, para poder ajudar ele no seu processo de aprender, né? Isso para alunos aí de 10, 12, 15 anos. Para crianças bem pequenas, é polêmico o assunto, né? Porque alguns autores vão dizer que não se deve cobrar a aprendizagem. Mas, enfim, a partir dos 7 anos, a criança apresenta dificuldade de aprender, por exemplo, no ato da aquisição da leitura, aquisição, escrita, leitura, você vai trabalhar ali as dificuldades. Você não vai ser um professor de reforço, né? Porque também há essa confusão. O psicopedagogo, ele é um professor de reforço? Em alguns momentos ele pode ser, mas ele precisa sacar qual é a lógica de aprendizagem daquela criança, né? Como que a família, como que a própria criança vê o seu processo de aprender, né? Essa é a charada, tá? Nesse capítulo aqui do meu e-book, Como Construir Hipóteses, eu trago aí alguns instrumentos, né? Então, inicialmente, quando você recebe o aluno na clínica, por exemplo, você vai fazer uma anamnese, né? Que é buscar todo o histórico, você pode elaborar, tem fichas prontas, mas você pode elaborar a sua própria ficha de resumo para compreender a história da criança, como foram o desenrolar das suas dificuldades durante os anos, qual é o seu problema atualmente hoje no processo de aprender, enfim, é um processo. O atendimento dura aí 40 minutos, 50, uma sessão de psicopedagogia na clínica, trabalho individual, e você vai procurar aí junto com o aluno e com a própria família descobrir, né? E aí a partir daí você levanta hipóteses, né? E a partir das hipóteses você vai fazer os encaminhamentos, você vai elaborar os documentos para um profissional da saúde, por exemplo, que necessite atendimento, como um psiquiatra, se a criança apresentar transtornos de sono, problemas neurológicos mesmo. Às vezes você identifica que a criança precisa fazer um exame de oftalmologia para ver se ele consegue ver bem as letras, se o problema não é de visão, né? Se a criança fala enrolado, não consegue, você vai indicar um otorrino, enfim. Você vai procurar meios para, de forma interdisciplinar, inclusive o Código de Ética traz isso, né, a questão da interdisciplinaridade, justamente para poder ajudar nesse processo de construir da aprendizagem do aluno, tá certo? No mais é isso. Se inscreve no canal, o link do e-book está aqui também, adquira o seu e-book, precinho muito acessível, para você ler em PDF, recebe por e-mail, tá certo? No mais é isso e até mais. Qualquer coisa, digita aqui também no YouTube, nos comentários, assim que possível eu respondo.